Sim, independentemente de como você chama, né, você tem lá os seus recursos, que podem ser práticas, podem ser técnicas, mas fato é, quando você interioriza, quando você internaliza, quando você de fato pratica, isso vira quem você é, isso vira o seu estilo de vida, porque se tornou um hábito. Então, quando eu cito, né, que talvez as pessoas não reconheçam, não saibam que existem recursos, Sim. né? É porque existem mesmo. Existem, ainda bem que existem, né? Não é uma coisa assim que em 5 segundos você vai assimilar e vai estar funcionando. Não, a meditação é um caminho um tanto eu ia falar perrengue, mas não é perrengue. É pedregoso, sei lá, não Sim. tô achando a palavra, pedrada, pedregoso, sabe assim? Sim. Você pisa em falso, e aí você vai. Acho que, assim, muita gente que veio falar de meditação criou um abismo, porque falaram que não era para pensar em nada, que não era para... Ou justo o que você disse, que era para levitar, que era para só trazer coisas boas. E não. É simplesmente você se colocar na postura de meditação, né? Ou uma prática de mindfulness, que não necessariamente é a mesma coisa, mas que também trabalha o cérebro, né? Também trabalha esse sistema. E você deixar que os pensamentos se espassem, porque a nossa cabeça não é um novelo de lã que tá toda emaranhada. Não é. Eu sei que talvez aí em casa você possa não acreditar nisso, mas eu te juro que existe um espaço. Ó, não parece que tem, mas existe um espaço entre um pensamento e outro. Só que a gente tá nesse turbilhão, né, de pensamentos. E outra coisa que eu gosto muito de falar é que você não é o seu pensamento. Então, você pode se olhar como... Quando eu comecei a fazer isso, e quem está assistindo está vendo que eu estou com a mão assim, longe da minha cabeça. Eu acho isso tão legal, Helena, porque quando eu consegui me colocar numa postura de observadora, então assim, isso aqui não sou eu. Não sou. Eu estou me olhando, eu estou me observando, né? E olha lá o que está acontecendo agora. E também se olhar com compaixão, sem julgamento. Então, assim, tudo é um baita de um exercício, não é verdade? Sim. Nossa, eu acho incrível isso que você está falando. Porque até quando essa imagem, né, eu estou olhando de fora, e você falou do cérebro antes, e eu acho a ciência uma coisa incrível, assim, acho que a possibilidade da ciência estudar as coisas que se materializam é de um valor, assim, que eu não consigo descrever. Mas quando eu acho que a gente está falando da gente, eu enxergo que a gente está falando de outras dimensões também, além da dimensão material, concreta, além disso aqui, ó, que a gente pega e segura. E isso tem uma dimensão mental, tem a dimensão emocional, tem uma dimensão consciencial, mas a gente tem uma dimensão energética, e tem ficado muito forte para mim, assim, uma dimensão espiritual que a gente tem. E isso sempre foi um ponto que eu sentia, mas também, de novo, assim, eu guardava bem pra mim, porque eu achava que talvez esse ponto pudesse ser meio sensível eu ficar falando, assim, em voz alta, e ai, se a pessoa acredita em outra coisa, e isso e aquilo. Mas de como eu vejo hoje, assim, essa dimensão espiritual que a gente tem, que a gente trabalha e que a gente acessa, para mim ela é a lembrança do que faz o sentido disso tudo, assim, sabe? As coisas não estão separadas. E é isso. A ciência, a hora que ela vai estudar, ela tem que estudar uma coisinha separada da outra. E tá tudo certo. Vamos seguir esse caminho. Mas para além das coisas separadas, tem essas coisas todas juntas que no livro do Jornada da Calma e no TEDx eu acabo falando isso um pouco também, que eu treino escutar meu coração. E
E eu faço muito isso, assim, de colocar a mão no peito, de tentar ouvir, de tentar sentir, às vezes de ouvir o coração mesmo, o órgão batendo, mas muitas vezes é só tá meio escuro aqui agora, eu não tô conseguindo enxergar de verdade o que tá acontecendo. É só um encontro. Deixa Aí eu você me vem, encontrar comigo aqui e descobrir. Muito e nesse lindo. encontro que eu tenho comigo, Uhum. tem uma dimensão espiritual que me faz encontrar com qualquer pessoa, assim, sabe? Então, eu vejo que em sociedade, né, em grupo, como a gente vive, cada um vai ter uma função. Cada um vai exercer um papel. E todos os papéis são importantes.